Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Moreno, aqui do canal Ponto Cruz e você. E nesse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer o seu próprio gráfico, como você pode criar o seu próprio gráfico. E para isso, a gente vai usar uma folha de papel quadriculado. Super fácil de encontrar por aí, né, gente? Tem até caderninho de papel quadriculado. E, como vocês já sabem, aqui cada quadradinho vai representar um pontinho do ponto cruz. Então, tendo a folha aqui do papel quadriculado, a primeira coisa que eu vou fazer é demarcar o tamanho que eu quero que fique o gráfico. Então, eu vou fazer aqui um gráfico de 20, mais ou menos, né? De 20 por 20 pontinhos. Então, é só eu contar aqui e fazer essa marcação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E vou fazer no outro sentido também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí, eu tenho, então, a marcação do espaço que eu vou criar aqui dentro o meu gráfico. O desenho que eu vou fazer é um desenho muito simples, que todo mundo conhece. Então, nem precisa muito dom aí de desenho, tá? Que vai ser o Mickey. Tá? Então, como o Mickey é um desenho simétrico, ou seja, um lado é exatamente igual ao outro, né? Espelhado. Então, eu também vou dividir aqui no meio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou dividir aqui no meio. Porque eu sei que a hora que eu desenhar essa parte, a parte de cá vai ser exatamente igual, só que espelhada, né? Se fosse, por exemplo, um girassol, eu poderia até também fazer uma outra marcação aqui na horizontal e desenhar só um pedacinho e depois replicar para os outros lados. Mas vamos nos atentar aqui ao Mickey, que só é simétrico assim, né, na vertical. Bom, todo mundo sabe que o desenho do Mickey nada mais é do que uma bola, mais ou menos assim, né? O rostinho dele. Uma bola com as orelhas. Com as orelhinhas para cada lado aqui, né? Mais ou menos assim, certo? O Mickey nada mais é do que isso. O desenho do Mickey. Então, nem precisa muito aptidão, muita habilidade aqui de desenho para saber que esse é um desenho mais ou menos do Mickey. Então, a partir dessa marcação que eu fiz aqui, eu vou então fazer o desenho já dentro dos quadradinhos. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho o começo aqui da orelhinha. Então, tudo que tiver dentro do quadradinho aqui, eu vou seguindo, porque não dá pra ficar no meio do quadrado, certo? Eu tenho que imaginar cada pontinho sendo feito.
Então, cada quadradinho vai ser um pontinho, né? Então, eu venho aqui mais ou menos em cima do desenho que eu fiz a lápis, mais clarinho, e vou aqui, ó, usando o desenho que eu fiz como base, para ir identificando quais os quadradinhos que eu vou usar para realmente ser o gráfico, né? Então, aqui, ó, aqui eu poderia vir até pra cá, mas eu acho que vai ficar muito quadradão. Então, eu vou fazer só um pontinho aqui, depois eu venho pra cá. Tá vendo? Aqui eu já tenho a minha orelhinha do Mickey feita. Aqui eu vou deixar um espacinho aqui. E aqui, eu vou vir aqui de baixo para poder chegar aqui, reto aqui, ver onde que vai casar aqui, vamos lá. Então, vou fazer aqui uns 4 pontinhos aqui embaixo. E aí, eu vou fazendo uma escadinha aqui, ó, até encontrar aqui. Então, aqui, ó, pronto. Já tenho feito, a partir daquele desenho, a lápis que eu fiz, como está aqui, ó. Eu fiz, então, usando ele como base, os pontinhos, o quadriculado do papel, imaginando os pontinhos que vão ser feitos. Super simples, né, gente? Um desenho simples e uma maneira simples de você criar o seu próprio gráfico. E aí, o que eu falei da simetria é justamente isso aqui, ó. Essa parte do lado de cá vai ser exatamente igual a do lado de cá. Então, basta simplesmente eu copiar. O que eu fiz para um lado, eu faço para o outro lado, só que agora espelhado, né? Como se fosse um espelho. São 4 pontinhos aqui para baixo. 2. Ó, aqui eu já tinha feito um pouquinho mais gordinho, tá vendo? Se eu quero que fique igual, porque é simétrico, então eu vou seguir. Eu vou vir pra cá. 4 pontinhos. Vou seguir o que tá feito desse lado, ó. Esse lado no meu desenho eu tinha feito um pouquinho mais gordinho, tá vendo? Mas se é pra ficar simétrico, vamos deixar exatamente igual ao lado de cá, tá? Então, basicamente é isso, tá? E agora eu vou colocar um pouquinho de graça nesse gráfico, para ele não ficar uma coisa chapadona, que eu, né, imaginei todo ele preto. Para fazer uma graça, eu vou colocar aqui, vou dividir aqui, como se fosse a calça dele, né, vermelhinho, com aquele botãozinho, acho que é tipo um botãozinho amarelo, né? Vou fazer aqui, ó, simétrico pra cá, botãozinho do outro lado. E agora, pra ficar mais fácil pra eu desenhar depois, né, no gráfico e saber as cores que usar, eu vou pegar aqui a canetinha, eu vou só contornar onde vai ficar preto. Vou contornar onde vai ficar preto e então toda essa parte vai ficar preta. Eu poderia até pintar ou eu poderia também fazer xizinho, mas para não gastar muito tempo com isso, né? Nem material, nem canetinha, eu vou só contornar. E aqui embaixo o vermelho.
Então, toda essa parte aqui em vermelho. E os botõezinhos de amarelo. Tá? Então, aqui, olha o tempo que eu perderia fazendo xizinho. Só pra vocês terem uma ideia. Tá? Então, aqui eu tenho já feito um gráfico do Mickey. Super simples, né? Agora, vamos supor que você não tenha muita noção de tamanho, tá? Ficou lindo, mas e o tamanho? Eu não tenho noção. 20 por 20 tá bom? Não tá bom? Você pode fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Direto no Etamine. Então, você pode fazer o seu próprio gráfico já desenhando no Etamine. E desenhando no Etamine, perdão, você já consegue definir exatamente o tamanho que vai ficar o seu gráfico. Então, a primeira coisa é você fazer a marcação do tamanho que você quer o gráfico. Então, eu vou contar 20 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa caneta não vai me ajudar. Deixa eu pegar outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E a mesma coisa para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui eu já tenho uma ideia, né? Eu já tenho definido o espaço que eu quero que fique o tamanho do desenho, né? O tamanho do gráfico, o tamanho do bordado, né? E aí, se é um desenho simétrico, eu já vou fazer a marcação da metade. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como ele é simétrico, de um lado só, eu faço só uma marcação. Se for simétrico para o outro lado, é só fazer a marcação na horizontal também. Como a gente vai fazer o Mickey, super simples, né? Todo mundo sabe que o Mickey nada mais é do que as duas orelhinhas e... essa caneta não vai me ajudar mesmo. Eu vou fazer de lápis mesmo, tá? Eu ia usar outra cor, mas a caneta não tá funcionando, então eu vou usar o lápis mesmo. Então, eu vou usar aqui o lápis para desenhar. Aqui como se fosse o rostinho do Mickey, né? A bolinha, uma bolinha e a orelhinha. Um pouquinho mais difícil, mas ó, acho que tá dando pra ver, né? Tá fraquinho, mas tá dando pra ver. Mas a ideia é que fique fraquinho mesmo. Mesmo que eu tivesse fazendo com a outra caneta, eu também estaria desenhando fraquinho, tá? E aí, como esse lado é simétrico, eu não vou nem desenhar, porque uma vez que eu definir qual vai ser exatamente os pontinhos que eu vou utilizar aqui desse desenho de base, é só eu copiar pro lado de cá. Então, eu vou começar aqui por baixo, seguindo aqui o desenho que eu fiz de base do lápis e vou aqui usando ele de referência. Aqui eu vou vir aqui para cima para fazer a orelhinha. Vou dar bem aqui. Bem a pontinha aqui.
tá? Então, claro que o que tiver com o lápis, eu coloco aqui pra dentro, tá vendo? O que tiver sem o lápis, ou o lápis estiver mais ou menos na metade aí do caminho, não dá pra eu fazer o ponto no meio, né? Então, tem que seguir os quadradinhos, como se fossem os quadradinhos do gráfico. São os quadradinhos dos pontinhos, né? Então, olha aqui. Pronto. Tá feito. Olha só que bonitinho. E agora é só replicar. Opa, ó, tá vendo? Errei. É só replicar exatamente igual aqui pro outro lado. Como ele é simétrico pro lado de cá, é só eu copiar o que eu fiz pro outro lado. São 4 pontinhos, aqui desce uma escadinha, 4 pontinhos, mais uma escadinha, aqui são 2 pontinhos, e aqui ele vem até, aqui, 1, 2, 3, 4, uma escadinha até encontrar aqui. Pronto! Olha só que gracinha! Então, aqui eu já tenho o desenho do Mickey, né? O contorno do Mickey. E eu já sei exatamente o tamanho que ele vai ficar bordado. Eu já fiz o próprio desenho aqui no Etamine, já com o tamanho certinho. E aí, se eu quiser também fazer uma graça, né? Para não ficar só o contorno, eu poderia transformar esse contorno aqui na Minnie, por exemplo. Então, eu poderia fazer também o lacinho aqui da cabeça dela. E aí, eu venho a mesma coisa, eu venho com lápis, desenho com, na verdade, com a caneta, né? Que minha caneta não tá funcionando, não tá me ajudando. Mas eu venho aqui, desenho, como se fosse aqui o lacinho da Minnie. Vou fazer para um lado só. Acho que fica mais fácil. E aí, aqui, eu faço, então, baseada no desenho que eu fiz de referência, né? Eu faço aqui o lacinho da Minnie pra fazer uma graça aqui. Não ficar só como fala? Só a silhueta, né? Só o perfil. Não sei como é que fala. Não tá dando pra ver muito a base que eu fiz, porque eu fiz de lápis, né? Mas, ó, aqui eu já fiz o lacinho. Aí ficou bonitinho. Se precisar, se eu ver que ficou alguma coisa estranha, eu posso apagar e refazer, né? Apago aqui com a base da caneta. Sem repuxar muito, porque sem fazer muito movimento, porque senão você destrói a traminha do tecido, tá? Então, agora é só replicar aqui pro outro lado. Não, acho que eu fiz errado aqui, né? Não, tá certo. Aqui são 3. Aqui. Então, aqui. Tá. Prontinho. A Minnie. Dessa vez a Minnie. Né? Então, só o contorno poderia ser o Mickey, com o lacinho, a Minnie. E aí, posso fazer alguns pontinhos aqui dentro do desenho do lápis que eu fiz. Posso fazer um pontinho ou outro de branco, né? Que a Minnie tem um lacinho vermelho com alguns pontinhos brancos. Certo? Então, super simples, né? Então, mesmo que você não tenha muita habilidade para desenhar, você escolhendo um motivo simples, é completamente possível
você fazer seu próprio gráfico. Então, é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado aqui da versão do Mickey. E espero que, a partir daqui, então, vocês sejam aventureiras para criar o próprio gráfico de vocês. Seja aqui na folha quadriculada, seja já direto aqui no Etamine, não importa. O importante é soltar a criatividade aí de vocês, tá bom? Então, um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.